fizermos projeção de crescimento para exportar, que nem a Índia, por exemplo, nós precisamos multiplicar por 10 isso. É por 10, não é brincadeira. Então, há uma deficiência enorme de capacitação no Brasil no setor. Na área técnica, então, que a gente está zerado, por quê? Porque os nossos cursos de engenharia, de medicina, etc., não oferecem cursos de informática. E nós precisamos começar a oferecer. Uma das propostas que nós vamos fazer aqui é inserir informática formalmente dentro dos cursos técnicos no país. Nós precisamos de engenheiros focados com computação aplicada à engenharia, computação aplicada à medicina, etc. Aliás, a computação hoje é um dos pilares da ciência. Física, matemática, química e computação. É um dos 4 pilares. Hoje isso é reconhecido internacionalmente. Ok, eu estou indo lento. Esse é o retrato do país para mostrar que, mais uma vez, o Sudeste, o Brasil tende para o Sudeste e para o Sul, né? O Nordeste hoje, em termos de empresas, é muito baixo. Você vê, despontam aí o Ceará com 2,1% e Pernambuco com 2,6%, apesar de toda a propaganda e marketing de Pernambuco em cima do parque tecnológico, etc., etc. Ainda é incipiente. E apesar de que todos os programas da FINEP destinam 30% das suas subvenções para o Nordeste. A coisa lá não anda e ninguém sabe direito por quê. Então, continua concentrado no Sul-Sudeste. Então, essa é uma visão da informática. Ok? Agora eu vou fazer uma visão dos processos brasileiros de desenvolvimento tecnológico. Aí já um pouco não é mais TI, eu vou falar genericamente de desenvolvimento de tecnologia no país. Não é uma crítica, apenas uma visão crítica. Eu espero que ninguém se sinta, digamos assim, ofendido pelo que eu vou dizer. O diferencial nos últimos 10 anos de ação governamental para a ciência e tecnologia, isso é importante, ou seja, já foi dito aqui, o próprio Siqueira falou, na era Fernando Henrique, Collor, etc., esse país parou tecnologicamente. Então, nós temos que reconhecer que, a partir de 2003, por vontade política, o Brasil deu um salto, pelo menos de vontade. Não sei se deu um salto real de resultado, mas a vontade é outra, é diferente. Então, a FINEP passou a receber mais recursos, a FINEP começou a ser dirigida por pessoas que estão mais focadas no desenvolvimento tecnológico, a academia também passou a se preocupar mais com isso, ou seja, há um caldo hoje para que a gente possa discutir seriamente por que o país não anda tecnologicamente. Eu aqui sou na presidência da FENAINFO, que é a federação que reúne os sindicatos patronais de informática no país, mas também represento o setor de software. Nós temos uma Frente Nacional de Tecnologia de Informação que envolve várias entidades. A CESPRO, que é uma entidade tradicional com quase 30 anos, a ABS, que é uma associação forte em São Paulo, a própria Softex. Então, nós hoje trabalhamos em conjunto, junto ao governo, junto à sociedade, mostrando nossas ideias. E por que eu coloquei a palavra convicção? Significa o seguinte, eu não estou convicto de nada do que eu vou dizer aqui. Tá certo? Eu estou disposto a mudar de opinião em qualquer afirmação. Agora, como dizia Nietzsche, a convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira, né? Uma pessoa convicta não muda de opinião. Então, eu acho que é isso que eu queria falar antecipadamente. Então, eu vou entrar no artigo, até dei o nome aqui da minha palestra, quase, de um choque de inovação. Esse artigo publicado no Globo, pelo presidente da FINEP. Então, ele me permite esse plágio, né, da gente calcar essa palestra em cima das afirmações feitas por ele, que eu acho que foi um artigo importantíssimo, um artigo muito bom. Eu fiquei feliz em ver o artigo, apesar de que eu possa criticar um outro ponto desse artigo. É pena que o Denegre não esteja aqui ainda, né? Eu gostaria que ele ouvisse essa palestra. Então, vamos por partes. A primeira afirmação dele aqui. O país caiu 37 posições no ranking do Índice Global de Inovação, segundo esse órgão aí, em que pese os avanços nos últimos anos em nossas empresas e nos programas governamentais. Realmente, houve avanços, como eu disse aqui. Mas por que não pega esse avanço? Por que a gente não dá pega à nossa tecnologia? Por que a gente cai tanto? E se você pegar os índices de tecnologia baseados em patentes, é mais grave ainda. Nós estamos lá depois do 50º lugar. E estar depois do 20º lugar é muito ruim, porque você começa a pegar países na rabeira do mundo em termos tecnológicos. Você tem os 15 primeiros e ainda vai lá, mas o resto é resto mesmo, e nós estamos no resto. Apesar de sermos um país que tem uma Bélgica enorme, como diria alguém aí, o Brasil hoje tem condições tecnológicas, tem condições de formação, institutos de pesquisa, etc., do mesmo tamanho de uma Coreia, do mesmo tamanho de uma Alemanha. Temos. Nosso problema não é bolsão de miséria, a gente fica
criticando muito o país, dizendo que a gente precisa resolver o problema da miséria, da capacidade. Nosso problema não é esse. Nós temos um lado tão importante, tão capaz, tão potencialmente capaz, quanto qualquer outro país hoje desenvolvido tecnologicamente. Mas não andamos, a coisa não pega. E aí eu vi no jornal de domingo, anteontem, né? Está aqui esse artigo, dizendo o Brasil que queremos, falando do pré-sal, etc. Aí eu peguei 3 afirmações aqui. Uma do próprio Arbix. O país é o 10º produtor de conhecimento científico do mundo. Isso é um orgulho ou é um problema? Nós temos 48.515 artigos em 2011, 2,4% do mundo. Será que esse pessoal aí, em vez de estar escrevendo artigos, estivesse desenvolvendo tecnologia nas empresas, não seria melhor? Então isso é bom? Não sei. Que artigos são esses? É de sociologia, de filosofia? Então vamos ver o que é que diz aqui as pessoas que deram depoimentos aqui. Presidente da FINEP, o país pode dobrar. Eu já fiquei assustado. Se a intenção do país é dobrar o volume de artigos e diversificar, inclusive reconhecendo que atualmente é concentrado nas ciências agrárias. Eu não fiz essa análise, mas o próprio presidente da FINEP está dizendo. E as ciências agrárias no Brasil vão bem, a Embrapa vai bem, ela tem resultados tecnológicos que são importantes e até exemplo para o país. É um dos exemplos positivos desse país. Aí vem o geneticista Sérgio Pena e diz que a próxima etapa será um salto em qualidade. Isso é problema, porque apesar de sermos o 13º em número, somos o 24º em citação. E citação é um dos dados mais importantes da importância daquele artigo, ou seja, nós escrevemos para ninguém ler. Nós não somos citados, porque está em 24º lugar, como eu disse, está na rabeira. Então, o Google baseia as suas pesquisas em citações mútuas. Então, os nossos artigos não aparecem. Então, isso precisa melhorar a qualidade dos artigos. Isso é uma conclusão do Sérgio Pena. E a presidente da SBPC disse, nós precisamos de redução na burocracia, na compra de equipamentos e insumos. Ora, será que essa é a grande preocupação da ciência brasileira, meus amigos? Para não mandar uma reportagem de jornal falar isso? Aliás, eu tive um dia desse num Instituto de Ciência e Tecnologia importante, aqui no Rio de Janeiro, e lá eles me disseram, realmente, o Girão, aqui o pessoal está preocupado em máquina, comprar equipamento, mas dinheiro para a bolsa, esse negócio, a gente não tem. Esse é o país que tem um fetiche das máquinas, né? Então, você veja a preocupação da nossa presidente. Está correta essa preocupação? Aí vem aqui as afirmações que eu vou passar rapidamente, que eu quero chegar no final, não sei como é que está meu tempo aí. A elevação da capacidade tecnológica de um país é essencial para gerar ganho de produtividade. Perfeito. Perfeito. Para crescimento saudável e duradouro. Nossa dependência tecnológica é um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento. Perfeito. Não há o que discutir. São coisas que a gente já discutiu aqui no Clube de Engenharia várias vezes, já reafirmamos isso, né, presidente? Antes da crise, diminuir a distância que nos separa das práticas mais avançadas, aumentar o investimento em pesquisa e colocar as empresas no centro das políticas públicas. Esta é uma frase mais importante desse artigo. Primeiro é reconhecer que as nossas práticas estão ruins, nossas práticas, nossos métodos de desenvolvimento tecnológico, isso dito pelo presidente da FINEP, aumentar o investimento colocando as empresas no centro da tecnologia. Vejam bem, a nossa Constituição, já que foi citada aqui, acho que no artigo 218, diz que os investimentos públicos podem ser destinados às empresas e isso seria regulamentado em lei. Você sabe quando saiu essa lei? 17 anos depois, chamada Lei da Inovação. Só a partir daí a FINEP começou a colocar subvenções diretamente nas empresas. Antes disso, todos os dinheiros dos fundos setoriais passavam pelos centros, pelas academias, pelos institutos de pesquisa, para só chegarem nas empresas. Uma inversão completa de valor, como eu vou explicar agora. Então, na crise isso fica mais urgente, rediscutir esse problema. Combate ao câmbio e aos juros altos, mexer no custo da energia. Isso é importante, aumentar a demanda. Mas será que aumentar a demanda é suficiente? Quando a Petrobras vai aumentar a demanda aqui do pré-sal, quem é que vai atender essa demanda tecnológica? É a empresa brasileira ou é a empresa de fora? Estou vendo o Maurício ali. Já fizeram uma crítica aqui. Será que as empresas que estão, o Maurício Guedes é o diretor de tecnologia, é o diretor, nem sei o seu cargo, mas diretor e um velho batalhador, amigo nosso, do Parque Tecnológico da UFRJ, que finalmente começa a crescer violentamente. Mas como, Maurício? Será que as empresas brasileiras estão lá ou são as multinacionais que estão ocupando aquele parque? Eu gostaria de debater isso, né? Isso foi dito aqui.
para atender o pré-sal e atender outras demandas tecnológicas no país. Essas pessoas vêm aqui, pegam as melhores cabeças da UFRJ e dizem, agora trabalhem para mim. Né? Procura-se um novo modelo de desenvolvimento distinto do intervencionismo e do livre mercado. Está correto. Cuidado com a palavra intervencionismo, que a gente tem isso estigmatizado. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Então ele diz, serão exigidas ações efetivas para a melhoria da educação e mais investimentos. Ou seja, o quarteto educação, ciência e tecnologia de inovação. Não há atalhos para o desenvolvimento, a capacitação é o único passaporte para o futuro, conhecimento é chave para qualquer projeto. Perfeito. Só que eu acho que capacitação a gente até já tem, precisa melhorar. E aí, tem-se que alterar o sistema de investimento atual, de financiamento da tecnologia para competir globalmente. Eu acho que o sistema de investimento hoje no país, principalmente o de fomento através da FINEP, do BNDES, de outros órgãos, é complicado. Se você pega, por exemplo, as subvenções que são feitas hoje através dos fundos setoriais, o que é um fundo setorial? Como é que é feito isso? Rapidamente. Tem um grupo aqui, eu sei que eu já participei do Fundo Setorial de Informática, do CAT. É um bando de visionário que se reúne ali numa sala do MCT. Os empresariais têm uma representação de um suplente, depois tem a academia, tem não sei o que decide o que o país precisa. Sem conversar com ninguém. Aí daquilo sai um programa de investimentos para ser usado o recurso do Fundo Setorial. Não sei se petróleo é a mesma coisa, deve ser parecido. Petrobras ali tem mais influência, né? O Fundo Setorial de Petróleo é quase todo controlado pela Petrobras, pelas necessidades da Petrobras, o que é bom. Mas ali sai o programa que a FINEP opera. Aí a FINEP joga um edital de 400 milhões de reais e chama uma centena ou mais de consultores ad hoc aí, pega por aqui, por ali, paga uma mixaria para cada um e diz, vocês vão julgar esses projetos. E as pessoas que vão julgar, às vezes olham para aquilo e dizem, que diabo é isso? E julgar baseado em quê? Num texto que você escreve num site, numa tripa de texto, e ali o cara diz, passa ou não passa. É um negócio, e aí, até é engraçado, porque numa das últimas subvenções, foram 2.600 empresas que apresentaram projetos, ou seja, há uma demanda reprimida de projetos no país de tecnologia e apenas 250 delas são aprovadas. O que é que se fez com os outros 2.000 e cacetada projetos? Jogou no lixo. Não serve para nada. Ninguém se preocupou em fazer a sinergia entre eles. Quer dizer, trabalhar esse negócio, esse modelo, esse pacote que existe de projetos no país, ninguém trabalha isso. A única coisa que se faz é entregar para um cara que mal entende daquilo que está lendo e diz, esse cara vai no By the Book aqui, do que é dizer, esse cara tem doutor? Não, não tem. Então ele não tem competência para fazer projeto. Eu estou dizendo isso porque eu conheço uma empresa que teve uma avaliação negada por este argumento. O governo confunde competência empresarial com qualificação. Qualificação de título, etc., não é garantia de competência empresarial. Isso também tem que ser mudado, esse conceito. Então, até o ano 2000, as políticas públicas trataram as tecnologias como subproduto do crescimento econômico. Aí, voltando a essa questão aí da década. Aliás, o Lessa uma vez chamou isso aqui no Clube de Engenharia de Fernandécada, né? Achei muito interessante a figura. É preciso um esforço para quebrar a resistência da hélice tripla. Existe mesmo resistência, e a desconfiança e o desânimo misturam-se com velhos hábitos e tendem a se dobrar às tentações de um Brasil protecionista. Isso é uma afirmação perigosa, ou seja, como se proteger este país fosse um crime hoje, simplesmente porque cometeram-se alguns erros no passado. Eu me lembro daquela história da lagartixa, que um cara chega um palestrante, chega numa mesa, bota uma flor linda, depois bota numa pérola, bota não sei o que, bota coisas maravilhosas. No final chega e bota um vidro com uma lagartixa morta e pergunta para a plateia, o que vocês estão vendo? Ah, um bicho horrível, uma porcaria, não sei o quê. Ninguém enxerga o que está bom quando tem algo podre perto. Isso é uma mania do brasileiro também. Ou seja, nós temos exemplos ótimos, mas nós cometemos alguns erros em algumas políticas de reserva, então hoje não se pode mais proteger a indústria brasileira. Nós temos que perder esse medo, essa vergonha, porque isso também é incentivado pela mídia que está aí, que vocês conhecem muito bem. Então, o Brasil precisa de um choque de inovação. Eu vou fazer agora um interlúdio semântico, não sei quanto tempo eu tenho, presidente. Ah, então dá. O interlúdio, porque esse aqui foi o primeiro ato. Vai ter um segundo ato para encerrar e agora eu vou fazer uma viagem aqui. Primeiro o seguinte, quem não é físico aqui, quem é físico não vale, tá certo? Alguém sabe o que é isso aí? Divergente de E, não sei o quê.
Alguém sabe quem é esse cara? É o cara que fez essas equações aí, né? Atingir, não te lembra da física, não? Isso aqui é o James Clerk Maxwell. Essas são as equações do magnetismo, que relacionam os campos elétricos com os campos magnéticos. Isto, meus amigos, isso é ciência. E tem ciência aplicada também, a aplicação disso a alguns artefatos, poderíamos chamar de tecnológicos. Mas o que é que isso gerou? Isso foi em meados do século XIX, foi uma das equações mais importantes de todos os tempos. Inclusive o próprio Einstein reconheceu isso, que para a teoria da relatividade ele teve que esvaziar nos trabalhos de Maxwell. Gerou a comunicação, a computação, o entretenimento, os motores, etc, etc. Tudo é campo elétrico, tudo é campo magnético. Mas ali você tem um satélite, um celular, etc., um Kinetics da Microsoft, que é entretenimento, a computação representada por essa cabeça. Um dia a nossa cabeça vai ser computacional, se não já é. Isso é tecnologia. Certo? Agora, nós temos um poeta chamado Ferreira Goulart, que fez um poema chamado Traduzir-se, e tem uma frase que eu acho que se aplica aqui, que é traduzir, até o Fagner fez uma música, né? Traduzir uma parte na outra parte, a questão de vida e morte, será arte. Esse é o nosso desafio. Isso é arte. Ok? E aí, esses são os agentes dessa transformação. E isso aqui está num liquidificador maluco, num movimento, às vezes, browniano, uma energia para cá, outro para cá, outro para cá, e a gente não caminha na direção. Acho que o grande problema de não transformação do Brasil num país tecnológico está na sinergia entre esses gentes aí. Então você tem a academia olhando para si mesma, desconfiada do resto, todo mundo desconfiando de todo mundo. O acadêmico é um sujeito que se sente patrimônio da nação, então ele tem que... Não é uma crítica ao acadêmico, é claro, mas ele acha que suas teses, seus trabalhos, suas pesquisas interessam somente a ele e ao grupo que está próximo dele, sem grandes conexões com a sociedade. Os institutos de ciência e tecnologia, por sua vez, hoje, também seguem que deveriam ser aqueles que transformam ciência em ciência aplicada, seguem o modelo da academia, formação de teses e artigos, sem conexão direta com as empresas, ou seja, o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia deveriam estar trabalhando para as empresas e não estão, com raras exceções. Empresas públicas que deveriam demandar, Petrobras, Furnas, etc.,